Vamos agora dar uma meditada aqui, a partir do verso 12, eu não li não. Então, avisaram, do mesmo capítulo 6, verso 12, a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados mortos. Aí eles fizeram diferente, eles aprenderam a questão. Eles deram 6 passos e sacrificaram bois e carneiros cevados. Alguns dizem que a cada 6 passos que eles davam, eles faziam o sacrifício. Eu acho isso assim meio exagerado. Eu creio que, eu prefiro ficar com o entendimento que eles deram 6 passos, fizeram os sacrifícios e continuaram diretamente. Aí eles foram de uma forma diferente. Da primeira vez Deus matou, da segunda Deus abençoou. Eita glória, hein? Como Deus é bom, né? Eles corrigiram. Dessa segunda vez a arca foi sobre os ombros dos levitas, sacerdotes ou sacerdotes levitas. E aí Deus abençoou. Glória a Deus. Irmãos, às vezes eu vejo algumas pessoas fazerem a obra de Deus de uma forma errada. Às vezes a gente vê, não é que a gente fica vendo isso, não. A gente vê porque é normal, né? Você está num lugar e vê uma coisa, você vê uma coisa boa, vê uma coisa ruim. Eu não fico procurando defeito, quem me conhece sabe disso. Eu gosto de olhar a bênção. Porém, quando há algum detalhe, a gente tem que acertar. Porque o que está errado, Deus quer que seja consertado, né? Então, fazer a obra de Deus da forma correta, como diz a Bíblia, é sinônimo de bênção. E fazer a obra de Deus da forma contrária com relação à Bíblia, é sinônimo de quê? Juízo, castigo, né? Verso 14, vamos continuar acompanhando aqui. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Verso 19, ou melhor dizendo, 16. As vistas já não são as mesmas, né? Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. Vamos parar aqui um bocadinho. Então, quando Mical, que era mulher do rei Davi, filha do rei Saul, viu Davi ali com aquela estola sacerdotal. A estola sacerdotal era tipo um manto, era uma roupa curta, certo? Isso não quer dizer que Davi estava com essa roupa curta, não. A estola era curta, ele não estava só com ela, ele estava com ela e provavelmente com outra roupa por baixo, mas ele estava dançando, muito alegre, porque era um momento de alegria. E sua mulher, em vez de se alegrar com ele, viu aquilo e o desprezou em seu coração. Qual que é o ensinamento para nós? Às vezes, Deus está usando alguém na igreja. Eu não estou falando de carnalidade, existe isso, né, Manu, se demais irmãos, isso existe também. Existe o erro, mas não estou falando disso, estou falando do certo agora. Quando uma pessoa está sendo usada por Deus. Tem pessoa que, em vez de dar glória a Deus, fica desprezando no coração. Cuidado, sagrado. Daqui a pouco nós vamos chegar lá para ver qual foi o fim de Mical. Mas a gente tem que vigiar.
porque aquele era o momento de Deus. Davi estava dançando e se alegrando no Senhor. Ele não estava ali na carne, ele estava no espírito. E sua mulher o desprezou. Temos que ter cuidado com essa situação, para que não desprezemos o próprio Deus, ou algo vindo do próprio Deus. E não fica barato não, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Vamos continuar aqui, 17 versículo agora de 2 Samuel capítulo 6. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Essa tenda aqui não é o tabernáculo não, é uma tenda que Davi havia feito única e exclusivamente para a arca. Não era o tabernáculo. Às vezes você vai encontrar esse nome tenda referindo-se ao tabernáculo. Aqui não. A Bíblia tem suas linguagens que às vezes ele confunde um pouco. Aqui era uma tenda que Davi fez especificamente para a arca, naquele momento. E aqui, olha só, final do verso 17, interessante, ó. Eles trouxeram a arca, como diz aqui o versículo 17, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. O que era o holocausto ali? A gente encontra muito esse nome na Bíblia. O holocausto era uma oferta inteiramente queimada. O animal era inteiramente queimado para Deus. Isso simbolizava o quê? A dedicação da pessoa para Deus. A máxima dedicação da pessoa para Deus. Então, o significado do holocausto é esse. E esse outro sacrifício, ou essas outras ofertas pacíficas, o que significa oferta pacífica? Uma outra oferta. Oferta pacífica era uma oferta que significava, provavelmente, a paz entre a pessoa e Deus, que faz com que a pessoa tenha uma verdadeira paz no coração. Entendeu? Ele fez essa oferta, ou eles fizeram. Davi aqui fala, né, como está no trecho, essas ofertas foram feitas pacíficas, porque elas simbolizavam isso. Nesse momento, houve paz no coração do rei Davi. No primeiro momento, houve medo. Ele temeu, ficou com medo porque o erro foi cometido. Mas na segunda vez, houve o quê? Paz. E para que nós tenhamos paz no coração, irmão Jesus, primeiramente, temos que ter paz com Deus. Amém. Olha só o significado da oferta pacífica. Tem muita gente que às vezes fala assim: ah, eu não tenho paz na minha vida. Vira e mexe a gente encontra alguém falando assim, né? Eu não tenho paz na minha vida. Eu não sei o que é isso. Mas por que não tem paz? Porque não procura primeiro ter paz com Deus. Para ter paz no coração, primeiro tem que ter paz com Deus. Quando você faz o que Deus manda, você tem paz com Deus, paz na mente, paz no coração, alegria, e o bem vai reinar na sua vida, vai reinar na sua vida. Olha que momento, era um momento de paz agora. Agora era um momento de paz. O primeiro foi de medo, um momento ali tenso, agora veio o momento de paz, porque eles estavam agindo de forma correta. Porque ninguém que não faz o que é correto, ninguém terá paz. A paz só pode vir para o coração da pessoa se ela fizer o que é correto. E o correto para nós é o que está na palavra de Deus. O resto é conversa, não é? Vamos continuar aqui. Versículo de número 18. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Olha que maravilha. 2 Samuel 6, 18. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Maravilha.
Agora ele abençoou o povo, porque o transporte da arca foi feito do jeito que Deus mandava na lei, como está aberto hoje na nossa Bíblia, né? Versículo de número 19: e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Qual que é o ensinamento aqui? Quando a presença de Deus está, todo mundo é abençoado. Amém. Ninguém vai passar fome. Amém. Porque quando Deus está presente, não é que não pode haver necessidade. Se houver, Deus vai suprir a necessidade dele através da prosperidade dele na vida de outro irmão. Deus abençoa você, para você abençoar o irmão, e uma pessoa outra, e Deus a todos abençoa, e não falta para ninguém, porque Deus é o Deus da prosperidade. Um detalhe que às vezes os pregadores não pregam, mas Davi abençoou todo mundo. Ele só despediu o povo depois que ele deu o pão, a carne e passas para todo mundo. Glória a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não ia despedir ninguém de mão vazia, não. Né? Agora vamos lá. Vamos ver qual é que foi o fim de Mical. Versículo 20 em diante. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo ou sem vergonha, né? Se descobre um vadio qualquer. Olha o que ela falou com ele. Você estava no meio dos servos lá, sem, vamos dizer assim, né? Sem a sua roupa de rei, descoberto, e como faz um vadio qualquer, um sem vergonha. Olha só, hein? Que mulher, hein? Olha com quem Davi foi casar, hein? Ainda bem que depois Deus deu um jeito na situação. Quando é de Deus, Deus, ó, bota para correr. Se não entrar na linha, Deus bota para correr. No tempo de Deus. Vamos continuar. 21, ó. O que Davi respondeu para ela? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Então Davi, aqui ele mandou ver. Com tudo isso, Deus preferiu a mim, escolheu a mim, preferiu a mim do que a teu pai e a casa dele. Em outras palavras, com tudo isso, Deus me colocou no lugar do seu pai. Tem hora que o cara tem que, né, responder na mesma altura. Tem hora. Tem hora que se está vindo um vento forte de lá, você tem que mandar a tempestade também, de cá para lá. Tem hora. Aqui era o caso. Porque Mical estava desprezando aqui algo de Deus. Não era só o rei Davi, algo de Deus, algo que Davi fez para Deus. Davi não estava dançando para o mundo, para mulheres, como ela julgou, que ele estava no meio dos servos, sem sua roupa real, de rei e tudo mais. Não, Davi estava fazendo para Deus. Mas quem não é espiritual não vai entender. Quem é carnal não entende as coisas do Espírito. A Bíblia fala isso. Então, para entender as coisas de Deus, tem que ser pelo Espírito de Deus. Então, nem tudo que acontece na igreja, às vezes Deus toma uma pessoa no Espírito Santo, às vezes é Deus, às vezes. Aí de repente levanta alguém de lá
E o irmão, ó, já começou com a gracinha dele, com o showzinho dele à parte. Quantas vezes eu já vi tantas coisas parecidas do gênero? Mas aí diz assim, ó, ao final de Mical, a recompensa que ela teve, está aqui, a retribuição. Mical, verso 23, último versículo, 2 Samuel capítulo 6. Filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte, ficou estéril. Olha só o problema. Tem gente que não recebe o que é de Deus, e às vezes Deus quer envolver a pessoa, dá para um, através daquele um, todos receberem, a pessoa não recebe, despreza, depois ela fica espiritualmente estéril. A vida toda, por toda uma vida estéril, sem experimentar, gozar as maravilhas do Espírito Santo, por causa do desprezo do coração. O pastor não está falando aqui para você sair dando glória a Deus por tudo que você vê. Não é isso. Mas tem que ter cuidado para falar que uma coisa é ou não é de Deus. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Até para não blasfemar, né? Não seria isso um tipo de blasfêmia que Mical cometeu? Não é? Ela foi contra algo de Deus. Falar contra Deus, né? E será que Deus vai permitir alguém falar contra ele e vai abençoar o cara? Ou a mulher, ou seja quem for? Até hoje eu não vi isso não. Me mostra, se tiver na Bíblia. O Senhor falou muito bem na parte. Mas já parou para pensar quantas das vezes acontece isso é um fruto de Deus na vida de alguém e a pessoa fala que não é de Deus? É uma obra física ou carnal? Não conseguindo compreender que Deus usa qualquer um na hora que quer, quando quer, e faz o que quer na vida de qualquer pessoa. Tanto faz que segue ou se não segue. Deus usa qualquer um, até um animal. Depende dele querer. E essa referência na Bíblia, a gente ir buscar para isso. Exatamente. A intenção de Deus é que todos recebam a Ele, né? O que Ele faz. Mas essa rejeição aqui, embora o caso de Mical foi esse, tem vários tipos de rejeição. Às vezes Deus revela a pessoa por meio de um sonho, de uma visão, de uma revelação. A pessoa, como o presbítero falou, rejeita ela mesma, rejeita. Então essa rejeição ela pode acontecer de diversas formas. Mas é uma rejeição, independentemente da forma de como acontecer, errada. Porque se é Deus, tem que receber. Se a pessoa não recebe de Deus, ela vai receber de quem? Se ela não vigiar, ela é do diabo. Se ela não vigiar, ou da carne, né? Do mundo. E quantas pessoas hoje estão com dores no coração? Dores espirituais e físicas também, e até doentes fisicamente. Porque a rejeição com a qual as pessoas rejeitam a Deus, também, ela acaba redundando em doença física, morte, a coisa séria. O Zá morreu aqui, e ele não rejeitou a Deus não, pelo contrário. Ele estava ali defendendo a arca, apoiando a arca. Então a gente tem que vigiar. Pagou pelo erro. Exatamente. Pagou por erro, né, de uma outra pessoa, pelo erro do rei Davi. Porque Davi é quem encabeçou, não é? E ali ninguém também, pelo menos eu não tenho de memória agora, não tenho de memória, nem aqui em 2 Samuel, nem em Crônicas, que registra também, o mesmo fato em Crônicas, né? Tem até com alguns detalhes. Eu não tenho de memória se alguém chegou perto de Davi para alertar que ele estava fazendo errado. Quase certo que não, independente. Exatamente. Eu não tenho isso em mente, porém creio que não. Porque se alguém tivesse falado com ele, ele, com o nome de Deus, ia corrigir essa questão, esse detalhe. Não é? Então, irmãos, as coisas de Deus são coisas sérias. À medida em que a gente vai andando com Deus, a gente vai aprendendo. Não é, presidente? Você vai aprendendo até morrer. Agora, quem não aprende até morrer, vai só se perdendo. E aí, até um dia, caminhar rumo à eternidade da perdição eterna. Então, a gente tem que vigiar. A obra de quem?
de Deus. Então eu não posso rejeitar algo de Deus, eu tenho que procurar entender aquilo, né? E conviver com aquilo de uma forma espiritual. E apoiar o que é de Deus e repreender o que é do diabo. Agora, tem pessoa que faz o processo inverso, né? Repreende o de Deus e recebe o do diabo. Por quê? Está com o diabo no corpo. É triste falar isso, tá? Não me levem a mal por essa palavra, mas é verdade. São muitos. São muitos. A Bíblia não fala isso? A Bíblia fala. Então a gente tem que vigiar com essa questão, não é? Quando Jesus disse assim, vós tem por pai o diabo, ele falou para quem? Hein? Quem lembra disso? João 8,44. Para quem estava falando que era filho de Deus e filho de Abraão. Nós somos filhos de Deus. Nós temos por pai Abraão, que é nosso pai. Aí Jesus olha para eles, eu fico imaginando, né? Rapaz, estão tão longe, estão tão fora. Mas eu vou falar para eles, eu não vou deixar eles iludidos, não. Eu não vou deixar eles iludidos, não. Sabe quem que é o pai de vocês, né? O diabo. Então falei aqui agora há pouco, tem gente que está como o diabo e a Bíblia fala de Jesus fala isso. Tem algumas passagens, isso não é invenção do pastor. Porque alguém pode ouvir falar, nossa, o pastor falou uma palavra lá hoje, que às vezes a pessoa está com o diabo no corpo e às vezes está até com legião de demônio, às vezes não funciona não. Acha que vive a palavra e está longe dela. Igual aquela classe, né? Da época de Jesus. Mas Jesus deixou eles enganados? Não. Jesus não deixou passar em branco, não. Então uma virtude, uma qualidade do servo de Deus é quando vê alguém que está errado. Às vezes você não carece de você chegar e falar, você é filho do diabo. Mas tem hora que você tem que chegar e falar assim, olha, calma lá, você está equivocado. Não é assim não. Você acha que é assim, mas deixa eu te mostrar aqui, ó. Aí você vai lá para aqueles versículos da Bíblia. Para a pessoa ver que não é você que está falando, é a Bíblia. Está na palavra. Passa a responsabilidade para a palavra. Porque aí se a pessoa brigar, ela vai brigar com a palavra. O problema dela é Deus. O problema do profeta é ele não entregar o que Deus manda que está na palavra. Agora, se ele entregar o que está na palavra, o problema é da pessoa que ouve. Se ela obedecer, bem. Se não obedecer, juízo.